Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que a graça esteja com todos vós, amados. Meus amados, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre a ressurreição de Moisés. E nós vamos mergulhar na Bíblia Sagrada e vamos ver se é verdade o que se ensina ou o que ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a ressurreição de Moisés. É do nosso conhecimento, é do conhecimento da Igreja que a seita adventista do sétimo dia prega que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Então nós vamos ver se isso confere com a Bíblia Sagrada. Nós sabemos muito bem que a Igreja Adventista ela é conhecida pelas suas distorções bíblicas. E uma das maiores é o ensino de que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Então, nesta oportunidade, eu gostaria de aproveitar e pedir para você que se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva e divulgue este canal, divulgue o nosso trabalho, me ajude a propagar a palavra de Deus com seriedade, com verdade. Amém, meus irmãos? Nós vamos aqui analisar alguns versículos alguns versículos bíblicos, e vamos analisar essa questão da ressurreição de Moisés. E nós queremos, nessa oportunidade, mostrar para você 3 razões por que não cremos que Moisés ressuscitou. 3 razões. Temos 3 razões para não crermos que Moisés ressuscitou, em outras palavras. 3 razões por que cremos que o ensino da seita adventista do sétimo dia é distorcido, é herético. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, por exemplo, a Bíblia Sagrada ela afirma, vamos começar por Moisés. A primeira base, porque nós não cremos na ressurreição, está em Deuteronômio 32:50. Eu vou fazer questão de ler para os amados as passagens. Ok, meus amados? Gostaria que vocês acompanhassem a leitura. 32:50 diz a seguinte. Vou começar do versículo 49. Sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na frente de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao povo. Aí nós temos, ainda aqui no versículo, capítulo 34, 5 a 8. 34, 5 a 8. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Veja bem, prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Se Moisés tivesse ressuscitado, eu começo logo aqui. Se Moisés tivesse ressuscitado, não havia necessidade para os filhos de Israel o prantearem por 30 dias. Prossigamos. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Os dias do pranto de luto. Se Moisés tivesse ressuscitado, queridos, não teria havido este pranto de luto. Não teria havido, com certeza. Vou repetir a leitura. 34:8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Os filhos de Israel, repito, prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. O que você acha? Agora eu te pergunto.
Tem cabimento o ensino adventista dizer que Moisés ressuscitou? Porque, veja bem, vamos analisar. Se Moisés houvesse ressuscitado, eu pergunto para você, que necessidade havia de os filhos de Israel prantearem a morte de Moisés por 30 dias, visto que ele não estava mais morto? Faz sentido se prantear uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos, como se ele ainda tivesse morto? Eu acho que não. Eu, Nathaniel Mendes de Castro, não vejo coerência nisso. Como é que Moisés ressuscitou dentre os mortos e os filhos de Israel o prantearam por 30 dias? Fica isso aí para você analisar. Eu quero que você entenda. Não é nenhuma raiva, nenhum desabafo contra a igreja, mas é porque nós não podemos nos calar diante dessa distorção bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que desde 1840 ou 1843 vem distorcendo a palavra de Deus, vem desvirtuando, vem encaminhando muitos ao erro. E nós não podemos, queridos, nos calar. Nós temos que combater essa heresia. Isso é uma heresia. Ensinar que Moisés ressuscitou dentre os mortos é uma heresia. Você vê que o que nos chama a atenção é que lá em Josué 1:2 diz claramente, Moisés, Deus falando para Josué, Moisés, meu servo, está morto. Veja, eu não vou para o original. Eu quero ser bem sucinto aqui. Porque neste caso, a nossa tradução, João Ferreira de Almeida, ela representa muito bem. Meu servo Moisés está morto. O verbo está no presente. Está. Indica algo no momento que ainda é uma realidade. Quando Deus falou para Josué, Moisés, meu servo, está morto, isso indicava naquele momento que ele estava falando para Josué que Moisés ainda estava no sepulcro. Aqui fica o meu desafio para a seita adventista do sétimo dia. Me prove no Antigo Testamento e no Novo. Me mostre apenas um versículo que diga que Moisés ressuscitou. Me diga. Porque até aqui, veja bem, eu li em Deuteronômio 32, 49, 50, depois Deuteronômio 34, 5-8 e depois Josué 1:2. Nessas passagens eu não pude perceber nada sobre Moisés ter ressuscitado dentre os mortos. Sinceramente, vamos levar a sério as coisas. Para mim isso não é apenas uma brincadeira da Igreja Adventista. Isso me cheira a uma doutrina satânica. Isso é distorcer a palavra de Deus. Isso é uma heresia. E das grossas. Você sabe que existe fortes implicações se ensinar que Moisés ressuscitou dentre os mortos, e eu vou te mostrar por que nós não aceitamos esta heresia. Primeiro, porque o Antigo Testamento diz que Moisés morreu. Segundo, não está escrito em lugar nenhum que Moisés ressuscitou. Essa é a razão porque o cristianismo confronta a seita adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles têm doutrinas heterodoxas, doutrinas enganosas. E esta que fala sobre a ressurreição de Moisés é uma delas, amados. Segunda razão, porque não cremos que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Está no fato de que a Bíblia diz que Cristo é o primogênito dentre os mortos. A Bíblia chama ele de primogênito dentre os mortos. Eu vou ler aqui algumas passagens. Romanos 8, 29. Como eu falei para vocês, vamos ler. Romanos 8, 29. Pois os que de antemão conheceu, também os predestinou à semelhança da imagem de seu Filho, para ele ser o primogênito entre os
mortos. O termo primogênito entre os mortos no grego, queridos, é assim, ó, totokon, en polis. Eu vou ler o versículo bem aqui. Eu vou ler o versículo. Aqui diz o seguinte, vou ler todo o versículo em grego. Hoti, hus, pro, no, kai, pro, risse, si, mor, fus, tes, egnos, tu, riu, autu, eis, to, einai, auton, pro, totokon. Aqui a palavra pro, totokon é primogênito. En polis, traduzindo, entre muitos, adelphois, irmãos, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero chamar a tua atenção para esta expressão grega bem aqui. Vou focar apenas ela. Pro, totokon, en polois, adelphois, primogênito entre muitos irmãos. Chama-nos a atenção que Paulo, ele ensina, aliás, o Novo Testamento ensina que Cristo é o primogênito. E aqui, no caso, primogênito entre muitos irmãos. Eu ainda não encontrei na Escritura, Nataniel, ainda não encontrei na Escritura a expressão primogênito, como estamos aqui no grego, prototokos, eu ainda não encontrei essa expressão primogênito, significando outra coisa a não ser o primeiro de uma série. Se você que está me ouvindo encontrou essa palavra primogênito, prototokos, que significa não ser o primogênito de uma série, pois me mostre, porque em todas as ocorrências desta palavra, primogênito, sempre indica o primeiro de uma série. E o que o Novo Testamento nos mostra é que Cristo, ele foi o primogênito dos mortos. Eu vou ler aqui para você outra passagem, Atos 26, 23. Atos 26, 23. Nós estamos aqui na nossa segunda base, segunda razão, porque não cremos que Moisés ressuscitou dentre os mortos. Atos 26, 23. Diz o seguinte: a saber que Cristo deveria sofrer e que, sendo ele o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anuncia a luz ao povo e aos gentios. Essa expressão, ressuscitar dentre os mortos, vamos ver aqui no grego como é que ela está. Vou ler o versículo em grego. Ei patetos ho Christos ei protos. Primeiro, ex anastaseus, da ressurreição, necron. A expressão dentre os mortos aqui, querido, nós temos, ex anastaseus necron. Literalmente é dentre os mortos. Vou repetir para vocês. Cristo é, protos, primeiro, ex anastaseos necron. Traduzido, primeiro da ressurreição dentre os mortos, ou da ressurreição dos mortos. Não faz sentido se falar que Jesus é o primeiro a ter ressuscitado dentre os mortos, se Moisés já havia ressuscitado dentre os mortos. Não faz sentido. Eu gostaria que você me ajudasse a entender o raciocínio dos adventistas do sétimo dia. Porque, veja bem, se é verdade que Moisés ressuscitou dentre os mortos, se é verdade, você sabe o que significa ressurreição dentre os mortos? Você sabe o que significa?
significa se levantar dentre os mortos para a vida eterna. E os adventistas dizem que Moisés ressuscitou dentre os mortos para a vida eterna. Ou eu estou enganado, adventistas? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam com alguma literatura de vocês. Mas eu ainda não pude encontrar na vossa literatura que ensine que Moisés ressuscitou e vai voltar a morrer. Não, eu ainda não encontrei isso não. Vocês ensinam que Moisés ressuscitou dentre os mortos e essa ressurreição é para a vida eterna. Isso traz sérias implicações. E esse ensino é anticristão. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada mostra claramente que Cristo foi o primeiro, irmãos. Foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna. É só você ler em Atos 26, 23. E nós temos também aqui em Atos 4, 2, eu vou ler aqui para vocês. Atos 4, 2. Atos, capítulo 4 e versículo 2. Vamos lá. Estavam indignados porque eles estavam ensinando o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Mais uma vez eu vou ler a expressão ressurreição dos mortos em grego. Aqui no versículo diz Anastasin ton necron, ressurreição dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, Cristo. O versículo diz, e proclamava em Jesus a ressurreição dos mortos. É em Jesus, meus queridos. Se Moisés houvesse ressuscitado dentre os mortos para nunca mais morrer, era em Moisés que se proclamava a ressurreição dos mortos. Você pode ter certeza. Analise comigo, adventista. Se liberte deste engano. Liberte-se deste engano. Eu peço a você, é só uma questão de você botar sua cabeça para funcionar. Bote a sua cabeça para funcionar um instante. Analise comigo. Olhe bem para mim. Se Moisés houvesse ressuscitado dentre os mortos, é só você analisar, para nunca mais morrer. O primeiro a experimentar a imortalidade teria sido Moisés. Você pode ter certeza. O primeiro a ter experimentado a imortalidade, a vida eterna, era Moisés. Você sabe o que isso implica? A vida eterna teria vindo por Moisés e não por Jesus Cristo. Você sabe o que isso implica? Mesmo que Jesus tivesse vindo e morrido por todos, mas ele não teria morrido por Moisés. Não. A implicação óbvia é essa. Se Moisés já tivesse conquistado a vida eterna por meio da ressurreição, lembre-se disso, vida eterna por meio da ressurreição, então Cristo poderia ter morrido por todos, menos por Moisés. Por quê? Moisés não deveria nada a ele, porque Moisés já tinha conquistado a vida eterna por meio da ressurreição. E não adianta os adventistas virem com desdobro, com enrolação, com sofismas, A, B, C. Não, meu irmão, a Bíblia é clara em dizer que Cristo é o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Só você lê em Atos 26, 23, aí você vê Atos 4, 2, Romanos 8, 29, Colossenses 1, 18, Hebreus 1, 6 e Apocalipse 1, 5. Todas essas passagens, elas nos mostram que Cristo é o primogênito dos mortos. Prototokos. Ton necron, no grego, prototokos, ton necron, o primogênito dos mortos. É uma questão de a gente parar, analisar. Quão absurdo é esse ensino adventista. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Cristo é o primeiro, foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para a vida eterna. E como é que a seita adventista, eu fico assim pensando, como é que a seita adventista consegue ludibriar, enganar milhões, ao ponto de muitos estarem caminhando para a perdição,
por causa desses ensinos heréticos e distorcidos. Meu irmão, acorde, você que está sendo iludibriado pela igreja adventista, caia fora. Estude a Bíblia Sagrada. Confronte com a Bíblia o que eu estou lhe dizendo, eu estou lhe repassando aqui os versículos, leia. Atos 4:2, Atos 26:23, Romanos 8:29, Colossenses 1:18, Hebreus 1:6 e Apocalipse 1:5. E veja em qual desses versículos aí está escrito que Moisés é o primogênito dos mortos. Se você encontrar em algum desses versículos aí, eu vou expandir. Eu quero que você me mostre um versículo na Bíblia dizendo que Moisés é o primogênito dos mortos. Me mostre. Me mostre esse versículo e eu vir um adventista do sétimo dia agora. Basta você me mandar. Grave um vídeo. Grave um vídeo, adventista. Grave um vídeo e mande para mim um versículo mostrando que Moisés é o primogênito dos mortos. Que eu deixo de ser cristão para ser adventista, porque adventista não é cristão. É um pseudo-cristão, mas eu deixo de ser um cristão para ser um adventista do sétimo dia. A segunda base nós mostramos. A terceira está em... Eu vou ler aqui para vocês. Romanos 5,14. Essa leitura eu vou fazer questão de fazer para os senhores. Os adventistas, eles dizem que... Essas passagens que eu vou ler bem aqui. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Os adventistas, eles vão dizer que, pelo fato de Paulo estar dizendo, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, eles perguntam, por que Paulo está dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés? Eles vão dizer, porque Moisés ressuscitou dentre os mortos. Por isso é que Paulo está dizendo que a morte reinou de Adão até Moisés. Os adventistas, eles estão mais uma vez enganados e te enganando. Eu te pergunto, por que que você acha, o que você acha, por que que Paulo fez menção do nome de Moisés? Analisa comigo, por que que Paulo citou o nome de Moisés aqui? Você sabe por quê? Paulo, ele vinha discussão, eu convido você a ler a carta aos Romanos toda, até aqui principalmente, e daí para frente. A questão é que Paulo estava confrontando alguns irmãos que tinham tendências judaicas e confiavam na justificação pela lei. Alguns irmãos sim seguiam a Cristo, mas à semelhança dos adventistas, ainda pregavam que se deveria guardar Shabá, Lua Nova, aquele negócio todo, essas prescrições da lei. Paulo, ele mostrou por A mais B que a lei nunca foi capaz de remover pecados. Paulo, ao contrário, disse que a lei revelou o pecado, mas nunca removeu. E Paulo, ele diz o seguinte, vamos entender. Pelo que, como por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Atente bem. Paulo aqui está falando, o tema é o pecado. Ele está falando aqui da origem do pecado na humanidade. Porque até a lei, você sabe qual é essa expressão, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que Paulo está dizendo é que enquanto a lei durou, meus irmãos, enquanto havia a dispensação da lei, enquanto Cristo não chegava, é esse o entendimento de Paulo. Pense comigo, que Paulo está dizendo o seguinte, porque até a lei estava o pecado no mundo. Você sabe o que é que Paulo está dizendo? De Adão até enquanto o ministério da lei vigorou, o pecado estava no mundo. O pecado subjugou todos. O pecado era o Senhor. Porque a força do pecado é a lei, disse Paulo. A força do pecado é a lei. O pecado jamais foi removido. Os judeus inventaram sacrifícios e mais sacrifícios. Aliás, foi Deus que instituiu. Mas aquela lei foi instituída até que o verdadeiro sacrifício viesse. A lei foi dada como um pedagogo para o povo até que Cristo viesse. A lei não foi dada para salvar, a lei não foi dada para santificar, a lei não foi dada para justificar, a lei não foi dada para colocar o homem no reino dos céus, a lei não foi dada
para a salvação do homem. A lei foi dada para educar o homem até Cristo. Por isso é que Paulo diz, de Adão até a lei, o pecado reinou. E entenda, quando ele diz até a lei, ele não está dizendo até o momento que a lei foi dada no Sinai, não. Essa expressão até a lei indica até o momento em que a lei estava de pé, estava vigorando. Você pergunta, professor, e até quando a lei vigorou? Até quando? Vou te dar duas respostas. Jesus falou, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Mateus diz a mesma coisa, a lei e os profetas profetizaram até João. Lucas diz, a lei e os profetas vigoraram até João. Então o ministério da lei ele durou até João. Quando Cristo chega, começa o ministério da graça, queridos. O ministério do Evangelho. Ele disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos. E diz a Bíblia Sagrada que Cristo começou a anunciar o Evangelho. Nós temos aí a duração da dispensação da lei. Mas até aí a morte ainda não tinha sido exterminada. O próprio Cristo, ele experimentou a morte por todos nós. Você sabe quando foi que a morte perdeu o seu efeito? Quando Cristo ressuscitou. Até o momento que Cristo morreu, a morte mostrou ali o seu poder. Até aquele momento, eu posso lhe dizer, até aquele momento que Cristo morreu, a lei ainda vigorava. Eu sei que os adventistas vão tentar distorcer, mas qualquer um que lê o Novo Testamento sabe que é assim. Até o momento que Cristo morreu, a morte ainda cativava a humanidade. Mas a partir do momento que Cristo ressuscitou, meus queridos, a partir daquele momento, a morte foi aniquilada. A morte foi subjugada, derrotada. A partir da ressurreição de Cristo é que tem início a salvação. É a partir da ressurreição de Cristo que os homens experimentam a imortalidade. É a partir da ressurreição de Cristo. Professor, mas Enoque e Elias, tudo bem, o senhor provou que Moisés não ressuscitou dentre os mortos. Ok, professor. Como ele não ressuscitou, ele não experimentou da imortalidade, da vida eterna. Professor, mas como o senhor me explica o arrebatamento de Enoque e Elias? À luz do Novo Testamento, querido, entenda o que eu estou dizendo. À luz do Novo Testamento, Enoque e Elias, eles dependem da vida eterna em Cristo Jesus. E ainda lhe digo mais, existe uma tradição judaica e que ela se reflete no cristianismo, principalmente acerca de Elias, que é muito clara que Elias vai retornar. João Batista ele não cumpriu plenamente a profecia de Malaquias que diz, eis que vos enviarei o profeta Elias. Aquela profecia ela foi cumprida em João da seguinte forma, João veio no espírito e virtude de Elias. Mas João Batista não era Elias, queridos. A vinda literal do profeta Elias ainda está no futuro. E eu quero te citar aqui um livro, quarto livro de Esdras, que não tem na Bíblia Católica, não tem na Bíblia Protestante, mas tem na Bíblia Ortodoxa e tem na Septuaginta. Se você acha que só tem um tipo de Bíblia, você está enganado. Existe a Bíblia grega da Igreja Ortodoxa, existe a Septuaginta, que é praticamente a que eles usam, existe a Bíblia Protestante, com 66 livros, existe a Bíblia Católica, com 7 livros a mais, e a Bíblia Septuaginta, que eu acabei de dizer, ela tem em cima mais de 7 livros diferentes, além dos 7 livros que a Igreja Católica já tem. Então eu quero lhe dizer só uma coisa. Não estava na discussão isso, mas eu estou te dando essa informação. Quarto livro de Esdras, que é a escritura na Septuaginta e para a igreja grega, que eles são cristãos, lá em 6:26 diz que
E verão os homens que não experimentaram a morte. E ali fica entendido que é Enoque e Elias. Então a volta de Enoque e Elias, ela é atestada no cristianismo primitivo. E eles voltarão para experimentar a morte. Eles voltarão para experimentar a morte. Isso é o que sustentaram os pais da igreja. Isso é o que diz o 4º livro de Esdras. Diz que os homens verão aqueles que não experimentaram a morte. O próprio Novo Testamento, ele fala da vinda de Elias. Quando chegaram para João Batista, alguns fariseus, os discípulos fariseus, dos judeus, chegaram para João e disseram: me diz uma coisa, quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. João negou ser o próprio Elias. És tu o profeta, no grego ro, profetes? És tu o profeta? Ele disse: não sou. Veja, a pergunta é, eles não perguntaram: João, tu é um profeta? Porque se tivesse perguntado, João teria dito: sou um profeta. Mas eles perguntaram: João, tu és o profeta escatológico? Tu és o profeta que virá junto com Elias? Tu és o profeta que aparecerá antes da aparição do Messias? E ele disse: não sou esse profeta. Tu és o Elias? Não sou. Tu és o Cristo, no grego ro Christos. Tu és o Machia? Não sou. Então, João Batista não era nenhum dos 3 arautos da escatologia. Ele não era nenhum dos 3 ungidos da escatologia judaica. Ele não era Elias, ele não era o profeta e ele não era o Cristo. Mas saibam que esses 3 aparecerão ali no período da grande tribulação. Cristo virá depois da grande tribulação para reunir a igreja dos 4 cantos da terra. As 2 testemunhas, querido, foram interpretadas pelos pais da igreja como sendo Elias e Enoque. É só você ler Ireneu de Leão, Tertuliano, Hipólito de Roma. Você lê também Justino Mártir, que ele fala da volta do Elias. A maioria esmagadora dos pais da igreja, eles defendiam a volta literal de Enoque e Elias. Por que eu estou te dando essa informação? Para que você saiba que os pais da igreja, eles viveram muito bem ali perto dos apóstolos, muito próximo, sentiram o cheiro dos apóstolos. Eles nunca entenderam que Romanos 5,14 está falando da ressurreição de Moisés. Nunca. Isso aí é uma distorção adventista. Mas você pergunta: mas professor, mas eu gostaria de entender o seguinte: por que a menção de Moisés? Por quê? Quem foi que escreveu a lei? Quem foi o escritor da lei? Responda para mim. Moisés, não foi? Pois é por isso que ele citou o nome de Moisés. Eu quero dizer o seguinte: se fosse Davi que tivesse escrito a lei, ele tinha dito: no entanto, a morte reinou desde Adão até Davi. Se fosse Samuel, Paulo tinha dito: no entanto, a morte reinou desde Adão até Samuel. Se fosse Salomão, Paulo tinha dito assim: a morte reinou desde Adão até Salomão. Se fosse Daniel, ele dizia a mesma coisa: a morte reinou desde Adão até Daniel. E assim sucessivamente.